Então, pessoal, vamos agora estudar os choques, né, nessa última parte aqui desse capítulo. O choque, né, aqui quando a gente estudar, né, a gente vai estudar ele sempre numa só dimensão. A bolinha vai bater, né, e vai acontecer alguma coisa. Como eu não vou ter em nenhum desses exemplos nenhuma força externa atuando, somente forças internas de deformação e tudo, a quantidade de movimento, né, o meu Q, ele sempre vai se conservar. A energia cinética não, né? A gente vê aqui, eu tenho uma bolinha com velocidade, eu tenho uma parada, né? E depois que bate, as duas estão andando. Então por aí eu já vi que a energia cinética dos dois se altera, né? A energia cinética vai se alterar. Eu estou dizendo aqui baseado, não estou falando ainda se é elástico, nem nada disso. Então, geralmente, a energia cinética pode ser alterada. Quando eu tenho um choque que ele é perfeitamente elástico, né, eu não tenho dissipação de energia nenhuma e nem deformação. Então, os dois vão se conservar, tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética. Nos dois, o antes e o depois são iguais, né? A variação de Q e a variação de E é igual a zero. Quando eu tenho um choque que é perfeitamente inelástico, o que acontece? A quantidade de movimento, né, claro, sempre se conserva, né? Só que a energia não vai se conservar. A energia cinética antes vai ser maior que a energia cinética depois da batida. Ela não se conserva, né? E nesse meio termo também eu posso ter um choque que é chamado aqui, ó, de parcialmente elástico, onde eu estou no meio termo aí, mas que de qualquer maneira, né, a gente não sabe aí a energia, se foi dissipada ou não. Então a gente só estuda através da quantidade de movimento. É um choque parcialmente elástico. Então vamos, e que outra coisa também que a gente tem é o coeficiente de restituição, que é uma análise que a gente faz, né, vendo qual é a proporção, a relação entre a velocidade relativa de afastamento, que acontece depois do choque, né? Para acontecer o choque, primeiramente, os corpos têm que estar se aproximando, né? Senão eu não consigo haver o contato entre eles. Então eu tenho uma velocidade de afastamento que acontece depois do choque. Se eu continuasse tendo uma aproximação, eu iria acabar me chocando de novo, né? Então eu vou verificar então a relação entre a velocidade relativa de afastamento dividido, né, pela velocidade relativa de aproximação, que acontece antes, né? Por isso que eles se chocam, porque eles se aproximam, e não se chocam mais porque depois se afastam. Então é o momento depois dividido pelo momento anterior, né? A gente vê aí que essas velocidades relativas, quando ele é perfeitamente elástico, né, são iguais. A velocidade relativa de afastamento e de aproximação é igual. Então, se eu estou dividindo um número que é igual por outro, que é igual a ele, isso vai dar 1. Né? Já no choque perfeitamente inelástico, os corpos saem grudados, né? Acaba a deformação sendo máxima, a dissipação de energia máxima. Então eu não tenho velocidade relativa de afastamento, eles não se afastam mais, eles estão grudados. Então isso aqui em cima dá zero. Então esse coeficiente de restituição, é igual a zero. E no meio termo entre eles é o parcialmente elástico. Então o E varia de 0 até 1. Ele não é binário, ele é 0 ou 1. Não, ele é, né, esse meio entre 0 e 1. Pode ser qualquer coisa entre 0
e 1. Aí ele fala aqui também, né, dos choques super elásticos, mas a gente não vai estudar isso. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o primeiro exercício dessa parte de choque, né? O P400 da Pirelli, um dos melhores pneus que tem aí. Eu vou criar aqui com vocês uma tabelinha para a gente entender o seguinte: esses exercícios que eu percebi aí, acontece que os caras, eles chegam assim, né? Até a própria resolução do livro é assim, e nas aulas que você encontra aí, ele te dá o inicial, né? Que é aqui a aproximação, né? Tem que se aproximar, claro, para poder se chocar. Então, ele te dá o inicial e depois ele já pressupõe, por exemplo, que cada bola foi para um lado. Mas como é que ele adivinha isso? Porque, na verdade, se essa bola aqui tiver uma massa muito grande, ela pode empurrar essa para cá e as duas continuarem indo para cá, né? E se afastar, porque essa aqui agora vai ter uma velocidade maior para lá, mas as duas estão no mesmo sentido, ou o contrário, né? Não quer dizer que sempre uma bola vai para um lado e outra bola vai para o outro, né? Depois do choque, né? Um corpo vai para um lado e o outro corpo vai para o outro. Como é que eu sei para que lado que foi? E os caras já botam já direto, que um vai para um lado, o outro vai para o outro. Tudo bem, você pode presumir isso, mas como é que a gente faz para analisar isso matematicamente e pegar isso direitinho, né? Para saber o que está fazendo. E não simplesmente o cara chuta, o é um sobre o outro, e aqui é VA mais VB dividido por VA mais VB. Mas por que mais? Será que as velocidades se somam? Né? Será que as velocidades se diminuem? Depende do comportamento das bolas, para onde elas estão indo, né? Então a gente vai fazer, eu vou fazer nesse primeiro exercício P400 essa análise, e depois a gente guarda essa análise e usa ela para os outros exercícios, que vai ser a mesma coisa. E aí nos outros exercícios eu falo, tá lá no P400, quem quiser ver com mais rigor matemático, entender melhor o porquê, vê lá no P400, que você vai entender de uma vez por todas, e aí fica fácil de você, se você não tiver com a tabela, você fazer. Então vamos lá, olha só, vamos primeiro analisar aqui, deixa eu botar o meu livro aqui. Vamos analisar o seguinte, né? Eu tenho, vou botar aqui exercício P400, que aí quem vê isso de novo nos outros já sabe onde está. Eu tenho aqui, né, as 4 situações possíveis, né, desse choque. Primeiro, as bolinhas vindo em sentidos contrários, né, os corpos vindo em sentidos contrários. Isso aqui sempre é uma situação de aproximação, não tem jeito, não importa a velocidade. Eu tenho aí a outra, que seria a outra situação possível. Essa mantém e essa inverte, né? Aqui vai poder ser uma situação de aproximação ou de afastamento. Aqui agora eu vou inverter essa aqui, né? Essa aqui eu inverto e mantenho. Não vou manter não, vou botar essa para cá. Também essa pode ser uma situação tanto de aproximação quanto de afastamento. E aí, por fim, eu tenho a que o pessoal costuma usar, que essa aqui com certeza é sempre de afastamento. Então, olha só, essas aqui, ó, essas 3 podem ser de afastamento, né? E essas aqui, essas 3 iniciais, podem ser de aproximação. Podem não, essa primeira, ó, você vê que não pega aqui, né? Nessa interseção, as 2 que podem ser ou de afastamento ou de aproximação são essas 2. Essa aqui com certeza sempre é de aproximação.
Então, digamos lá que eu botei o meu eixo para cá, positivo, né? Disse eu aqui que positivo é quando aponta para a direita, né? Não tem nenhum problema se você achar que o positivo é para o outro lado, você só vai inverter as contas todas, mas no final vai dar a mesma coisa. Então essa aqui, ó, é sempre de afastamento. Eu não tenho nenhuma situação em que essas bolas voltem a colidir. Essa aqui é sempre de aproximação. E essas aqui vai depender da velocidade. Essa aqui vai ser de aproximação caso essa velocidade seja maior do que essa. Aí ela é de aproximação. Mas se essa aqui tiver com velocidade maior do que essa aqui, ela vai ser de afastamento. E aqui é a mesma coisa, só que o contrário, né? Se essa velocidade for maior, ela é de afastamento. Mas se essa velocidade for maior, aí vai ser de aproximação. Então, com isso, né? Olha só, quando a gente tem situações de aproximação, né? Ou quando a gente tem os vetores, né, de velocidade em sentidos contrários, que são essas duas situações aqui, como é que é a velocidade relativa, né? Como é que a gente faz aí o cálculo da velocidade relativa? Né? O nosso E, né, que já foi definido, é a situação que é depois, né, dividido pela situação que vem antes. Não é isso? É a situação antes. Antes a gente sempre, como a gente está falando de choque, né? O antes tem que ser sempre de aproximação. Se eles não se aproximarem, nunca vai ter havido choque, né? Então, aqui eu vou calcular. Eu vou jogar a velocidade relativa, né, de aproximação, que eu tenho que me aproximar, né, para eu ter um choque. E aqui eu vou jogar a velocidade relativa de afastamento, né? Porque aí já houve o choque. Então é o seguinte, como é que eu vou então saber se essa velocidade é VA mais VB ou é VA menos VB? Vai depender do que eu escolher aqui. Eu não sei qual dessas vai ser. Né? Geralmente no exercício ele já dá essa primeira aqui, né? Como antes. Essa aqui foi como antes. Então eu não vou usar mais ela. Aí eu fico sobrando essas três opções aqui para ser o depois. Para ser o afastamento, né? Qualquer uma delas pode servir para ser o afastamento. E geralmente nos livros, nas resoluções, o pessoal usa essa aqui. Aí depois eu vou explicar até por que se usa essa. Mas eu posso usar qualquer uma. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma delas aleatoriamente. Você não precisa saber de antemão, né, para onde é que as bolinhas vão. Você vai escolher uma aleatoriamente. E aí, se no seu cálculo alguma das velocidades der negativo, significa que aquela velocidade que você disse que era para cá, na verdade é para cá. E aí, na verdade, vai ser uma outra dessas duas. Entendeu? Então vamos lá, ó. Mas aí a gente fica faltando a gente saber aqui essas velocidades relativas, como é que fica, né? Essa velocidade relativa, eu sei que é o módulo. Eu não estou interessado aqui se der um número negativo ou positivo, para mim não importa. E sim somente o módulo dessa resolução aqui, né? Ou dessa adição ou dessa subtração. Vai me importar aqui o módulo. Então vamos calcular aqui, ó. Quando eu tenho velocidades que são divergentes, né? O que acontece? Então, quando eu tenho velocidades em sentido contrário, né? A minha velocidade, essa aqui só pode ser sempre de afastamento, né? Então, vai ficar assim, ó. Se eu chamar isso aqui de VA e essa aqui de VB, né, em todas elas, né, ela fica sempre sendo VA mais VB, porque os sentidos estão contrários. E aqui também, ó, aqui é de aproximação, né? Então vai ser também a velocidade relativa de aproximação
é VA mais VB, se eu tiver essa situação. Na verdade, aqui é o módulo, né? Só que eu posso tirar esse módulo, porque o módulo, quando eu somo duas coisas, né? Como é que é o módulo? Módulo de A, né? Se A for positivo, ele é igual a A. Se A negativo, módulo de menos A é igual a menos o A. O módulo de menos A é igual a menos A, né? Então aqui, se o A for 5, então vai ser o próprio A. O módulo de A é o próprio A, 5. Se A for menos 5, então se ele for um número negativo, né? Isso aqui vai ser menos A. Então menos 5 vai dar 5. Fica positivo de novo, porque é o módulo. Então o módulo de um número negativo é o contrário do número. Mas aqui, ó, nunca vai dar um número negativo, porque eu estou somando, né? Eu estou somando esses dois valores. Então isso aqui sempre vai dar um número positivo. Agora já aqui não. Aqui eu tenho que analisar esses módulos, né? Eu vou botar ele aqui para cá. Aqui sempre vai dar positivo. Isso aqui vai ser sempre igual a VA mais VB sem módulo. Eu posso substituir esses módulos aqui, não tem problema, porque o módulo de um número positivo é igual ao próprio número. Então isso aqui vai ser igual a VA mais VB. Então toda vez que eu escolher esse cara ou esse, eu vou usar isso aqui, ou no afastamento ou na aproximação. Mas aqui é diferente, ó. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Quando eu estou me afastando, quando eu estou com o mesmo sentido, a velocidade relativa ela é uma velocidade menos a outra. Então fica assim, o módulo de VA menos VB. E aí que vai ter que entrar uma análise, né? Se for uma aproximação, o que acontece? Esses caras estão se aproximando. Para isso, o que acontece? VA tem que ser maior que VB para estar se aproximando. Então aqui vai dar um número positivo. Então aqui, ó, VA ele é maior que VB, com isso ele está se aproximando, né? Então é uma aproximação. E com isso, né, quando eu faço um número maior menos um número menor, fica um número positivo ainda. Então isso aqui vai ser o módulo desse número positivo, é o próprio número positivo. Então isso aqui é igual a VA menos VB. Já no caso, se isso aqui for um afastamento, o que acontece? O VB é maior que o VA. Então o que vai acontecer? Eu vou ter um número menor diminuindo o número maior. Então isso aqui vai dar negativo. Então o módulo de um número negativo é o menos o número. Então isso aqui vai ser igual a menos VA menos VB. Né? Que vai me dar o seguinte, VB menos VA. Então, quando for assim um afastamento, eu uso VB menos VA. E se for uma aproximação, VA menos VB. E aqui é justamente o contrário. Aqui também, né, as velocidades estão no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa é uma velocidade menos a outra. É a mesma coisa, ó, VA menos VB, né? Só que aqui é o seguinte, ó, se for uma aproximação, o VA que é menor e o VB é maior. Então, de novo, aqui nesse caso eu vou ter um número negativo, porque esse número é maior do que esse. Então, vai ficar, ó, menos o VA menos VB, que é igual a VB menos VA. Então, isso aqui é VB menos VA. E desse lado é o contrário. Como é um afastamento, esse cara, o VA, está sendo mais rápido. Está se afastando do VB. Então, VA é maior que VB. Então, de qualquer maneira, vai dar um número positivo. E ele fica, então, o próprio valor que está ali dentro. VA menos VB. E esse V saiu feio. Então, a gente pode usar essa tabela, né? Se eu tenho
uma aproximação, eu usei esse primeiro cenário, eu vou usar aqui no V de aproximação, VA mais VB. Se eu usar esse cara aqui como afastamento, eu vou usar também VA mais VB. Se você usa esses dois, fica mais fácil de você decorar, de você lembrar. Eu vou usar sempre os sentidos contrários, né? Se no início do exercício já me passaram que é nesse sentido, né? Só pode ser para poder dar um choque, né? Eu tenho que ter essa aproximação. Então, desses três aqui de afastamento, eu vou supor logo esse aqui, que aí eu não preciso decorar. Fica igual, eu sei que é VA mais VB. Mas você pode usar qualquer um dos dois, contanto que você não esqueça aqui no E de usar, né, o sinal certo e a posição certa da velocidade, que está diminuindo. Aqui, nesse caso, se eu usar esse, se for uma aproximação é VA menos VB, e se for um afastamento é VB menos VA, e aqui, se for uma aproximação nesse caso, né, se eu botar tudo no sentido contrário do que eu disse que é positivo, isso aqui vai ser VB menos VA, e se for um afastamento, VA menos VB. Você tem que escolher, né? O início, geralmente, o exercício já escolhe para você. Geralmente é assim. Mas depois, o que você escolher, quando você for calcular a quantidade de movimento depois, né? A quantidade de movimento após o choque, você escolheu um, você tem que seguir os sinais que você vai botar lá. Se você escolheu esse aqui, por exemplo, o seu VA e seu VB vão ser positivos, porque você escolheu que os dois estão no mesmo sentido positivo, né? Então, no seu Q depois lá, na sua quantidade de movimento depois do choque, os dois são positivos. E aí você tem que seguir isso também quando você for falar do afastamento aqui. Então, você vai botar aqui o E depois, né? O antes já te deu aqui, mas o depois vai ser VB menos VA. Você tem que seguir a sua regra, tanto no cálculo da quantidade de movimento, quanto no coeficiente, tá? Você não pode... na quantidade de movimento você bota um, aí depois no E você bota outro, escolhe outro, e aí vai dar errado, tá? E aí, por acaso, se depois do cálculo você calcular e ver que... você viu que VA e VB era para cá, VB deu positivo, mas o meu VA deu para lá. Então, na verdade, o que acontece, mas você não foi o que você supôs inicialmente, você supôs que era assim, mas a matemática vai te mostrar que, na verdade, como o VA deu menos, o sentido correto, né? E aí você só pode dizer isso no final do exercício, vai ser esse aqui, por exemplo. Entendeu? Porque o seu VB continuou positivo e o seu VA inverteu o sinal, ele deu um resultado negativo. Isso a matemática está te mostrando que esse aqui é que é o correto. Você podia até desde o início ter escolhido ele, por exemplo, né? Você nunca tem garantia de qual vai ser, mas você podia já desde o início ter escolhido esse. Aqui geralmente é o mais provável, né? Mas pode acontecer desses aqui também. Entendeu? Mesmo que eu tenha uma massinha pequenininha, ela foi bateu, é uma bala, deu um tiro aqui nesse cara. Olha a quantidade de movimento que tem uma bala. Mesmo tendo uma massa pequena, tem uma velocidade muito grande. Então faz isso aqui, né? Mesmo que você tenha uma massa maior, ela vai voltar para lá. E aí os dois continuam seguindo no sentido positivo. Isso tudo vai depender, né, do teu problema. Geralmente o afastamento cai nesse aqui. Só que aqui agora você já tem uma condição matemática de decidir. A gente usa essa tabelinha, né, nos próximos exercícios, até nesse aqui agora, para a gente ver como é que faz. Então vamos lá, ó. O que está dizendo aqui no exercício? Uma bola é lançada com velocidade V1 sobre outra parada idêntica e que está próxima a uma parede. Os choques são perfeitamente elásticos e frontais e ocorrem num plano horizontal sem atrito. Ó. Choque perfeitamente elástico, né? A gente já estudou aqui, ó. Coeficiente de restituição perfeitamente elástico é igual a 1. Letra A. Quantos choques ocorrem no fenômeno? Descreva-os. Para isso eu tenho que saber, né,
as direções das bolas depois dos eventos. Letra B. Quais são, após os choques, as velocidades das bolas? Justifique fisicamente. Então vamos lá. Eu vou guardar aqui a minha tabelinha para a gente usar. Então, o que acontece primeiro, né? Primeiro vamos ver esse movimento aqui. Eu tenho uma massa M, né? As duas têm a mesma massa, né? Idêntica. Fala que é idêntica. Então isso aí quer dizer que tem a mesma massa. Então a massa, essa aqui tem uma velocidade V1 e esse V aqui, V0 dessa bola é igual a zero, né? Então o que acontece? Vamos primeiro aqui calcular pela quantidade de movimento, né? Se o choque é elástico, tanto o Q se conserva, né? A variação de Q igual a zero e a variação também da energia mecânica, né? Nesse caso aí da cinética, porque a gravitacional é a mesma, é zero, posso dizer que é zero, está no nível de referência. Também eu não tenho variação da energia cinética. E o meu meu coeficiente de restituição é igual a 1. Isso quer dizer que a velocidade relativa, né, entre os dois no início é igual à velocidade relativa entre os dois no final do movimento. Então vamos lá. Quem é o meu Q aqui, né? O meu Q antes. O meu Q antes vai ser a primeira massa vezes a velocidade V1, mais a segunda massa, que é M também, vezes a velocidade V0, que é igual a zero, né? Então é simplesmente M vezes V1, né? E o meu Q depois, ele vai ser o quê? Vai ser a massa M de novo, né? Vezes uma velocidade aí V2, mais a segunda massa M vezes uma velocidade aí V3, que eu não sei quanto é. Então esses dois caras são iguais. Então vamos lá, vamos igualar esses caras, ó. M V1 vai ser igual a M, que multiplica V2 mais V3. Né? É isso que eu posso saber aí, tirar de conclusão. Então, eu vou cortar aqui as massas. Eu descobri que o V1 é o V2 mais o V3. Tá? Então, vamos lá, ó. Quem é a minha velocidade? Agora vamos analisar aqui pelo E. O E sendo igual a 1, isso me implica que a velocidade relativa de afastamento é igual à velocidade relativa de aproximação, né? Essas duas velocidades são iguais. Essa aqui, como é zero, né? Eu posso dizer que botar esse vetor para qualquer lado, ele é um vetor nulo, né? Então eu vou pegar aqui da minha tabela como se fosse a primeira. Vou somar as duas velocidades, não importa. Esse cara é um vetor nulo, não tem nenhum problema se eu somar ou diminuir. Eu vou escolher a primeira hipótese aí. Então essa velocidade relativa de aproximação, ela vai ser o VA, o V1, né? VA não, o V1 mais o V0, né? Que o V0 é zero, dá o próprio V1. Então a minha velocidade relativa de aproximação é igual ao V1. E a velocidade relativa de afastamento, ela é igual ao quê? As duas bolinhas bateram, né? Eu vou escolher essa aqui, ó. Vou dizer que é essa situação aqui. Escolhi uma situação dessas três de afastamento, escolhi essa aqui arbitrariamente. Então ela vai ser VB menos VA. Então quem é o VB?
depois, né? Na situação depois, é o V3. V3 menos V2. Né? Então, achei que isso aqui também é igual ao V1. Então, olha só. V1, como essas duas são iguais, é igual a V3 menos V2. Né? Então, por aqui, ó, o que eu posso deduzir? Né? Se eu igualar esses dois caras, ó, eu vou achar aqui, ó. O que eu vou achar aqui, ó? Ó, esse cara deu um sistema. Esse cara aqui agora, ó, V1 vai ser igual, ó, a V2 mais V3. Não é isso? O que acontece aqui, ó? O V2 se cancela, né? Se eu somo o V1, se o V1 é o V3 mais um número, né? O V3 mais um número dá o V1. E aí eu somo o V3, agora eu subtraio esse número do V3 e ele dá o V1 de novo. O único número que o V2 pode ser é o zero. Né? Ele, quer dizer, tanto faz se eu somar ou diminuir ele ao V3, ele continua dando a mesma coisa, ele não influencia no resultado. Né? O V1 vai ser igual ao V3. Não importa se eu somo ou se eu diminuo o V2. Então o V2 é igual a zero. O V2 não influencia nem na soma nem na subtração. E o número que não influencia nem na soma nem na subtração é o zero. Então por aí eu vejo que o V2 é igual a zero. Né? E que o V1 é igual a V3. Então essa quantidade de movimento depois, né, fica sendo o V3. Isso quer dizer o quê? Que esse cara, quer dizer, essa velocidade da primeira bolinha, no segundo momento, depois que bateu, ela zera. A massa é a mesma, a massa não sumiu, mas a velocidade zerou. Isso quer dizer que tudo foi transferido aqui para o V3. Né? O V3 virou o V1. Essa bolinha aqui assume agora a velocidade do V1. Então, estava assim, né? Esse cara se mexendo, esse cara aqui com uma velocidade igual a zero. Eles batem um no outro, há o choque. E esse cara aqui fica parado. E esse cara passa então a andar com a velocidade V3, que é igual ao V1. Né? Aqui é o V1. Esse cara passa a se mover então com a velocidade igual ao V1. Né? Se o choque é perfeitamente elástico, o que vai acontecer? Ele vai bater na parede. A parede não se move, não se deforma, vai voltar, vai fazer ele voltar, né, com toda a energia para cá. Ele vai manter a energia cinética. Isso quer dizer que ele vai manter a velocidade igual. Então ele vai manter a quantidade de movimento e a energia cinética depois que ele bater na parede. Então ele bate na parede e volta. E aí a velocidade dele inverte. O V3 passa a vir para cá. E aí vai acontecer a mesma coisa. Né? Porque essa situação aqui é esta mesma, inicial, só que em sentido contrário. Ele vai bater aqui, né? Vai adquirir velocidade igual a zero. E esse cara aqui agora, né, passa a ter velocidade, a primeira bolinha, né, inicial, passa a ter velocidade V3, né, que é igual a V1, tanto faz, né? Então ele se aproxima, encosta, né? Encostou na bolinha, transferiu, né, o momento vai todo para essa bolinha aqui, essa fica parada, bate na parede e volta com a velocidade invertida, né? E a situação aqui agora se repete, depois que ela volta na parede, bateu e transferiu, aí essa AB volta a ficar parada, igual ela estava no início, né? A segunda bolinha volta a ficar parada e a primeira volta a ter movimento, só que agora no sentido contrário. Então, quantos choques entre as bolas acontecem?
acontecem entre as bolas. 3 choques, né, vai acontecer se eu considerar aqui a parede, né? Que a segunda bola se choca contra a parede. Mas entre as bolas são 2 choques e um choque contra a parede. Quais são, após os choques, as velocidades das bolas, né? Então, a velocidade da bola A, eu vou botar aqui o V da bola A, passa a ser menos V1, menos o valor inicial. Né? Após os choques, eu estou analisando que seria após todos os choques, né? E o VB passa a ser igual a 0 de novo. Isso após todos os choques. Deixa eu ver o que o livro dá como resultado do 400. Ele dá 3 choques. No primeiro choque a esfera 1 é a mesma coisa que a gente falou, tá certo. E na B ele também descreve, ele fala do primeiro. Então essa aqui é a situação. Após, ele chama de terceiro choque. Então ele considera 3 choques mesmo. Bate a primeira, bate na parede, e depois uma bolinha bate na outra de novo. Então isso aqui é a situação após o terceiro choque. E no primeiro choque, o que acontece? O VA é que fica com velocidade 0 e o VB vai ficar com velocidade V1 positivo, ainda no mesmo sentido de V1. Isso aqui é após o primeiro choque. Tá? E no choque da parede, né, a velocidade do VB ela se inverte. Ela adquire depois do segundo choque. Vamos botar aqui segundo choque, que é contra a parede. É a mesma coisa, o VA continua com a mesma velocidade 0, né? E o VB adquire aí menos V1. Depois que ele se chocou com a parede, né? Que é após o choque. Tá bom? Então, no primeiro momento do primeiro choque, o VA passa a ficar com 0 e o VB assume V1. Quando bate na parede, o VA continua com 0, claro, ninguém mexeu nele. E o VB inverte para menos V1. E no terceiro choque, o VB transfere toda a energia para o VA, né? E o VB fica com 0. E o VA fica com o que o VB tinha, que é menos V1. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer os outros exercícios, agora vai ser mais rápido. A gente já está com a tabelinha, vai ficar mais fácil. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.